Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Seguimos fazendo os nossos vídeos aqui no canal, sempre em duas edições, né, de manhã, logo cedo, 6h15 da manhã, e a outra edição por volta aí de 16h30 da tarde, a gente faz um segundo vídeo, né? Então, meu nome é Clóvis Soleiro, sou formado em administração, consultor na área empresarial. Criei o canal Viver de Renda para compartilhar as minhas experiências, tanto na minha carreira profissional como enquanto investidor, que eu comecei a investir na Bolsa em 2006. Aqui eu não faço análise nem recomendação de ações. Aqui eu passo para vocês as minhas experiências, as coisas que deram certo, que deram errado, o conhecimento que eu acumulei ao longo desse período de minha vida, e faço isso de forma, vamos dizer assim, totalmente voluntária, né? Eu não estou vendendo cursos, eu não vou vender cursos, e aqui é um canal que eu estou criando, que eu criei, o Viver de Renda, para passar para vocês um pouco do que eu aprendi na minha vida, né? Acho que é importante a gente aprender com a história dos outros, né? E sobretudo se esse outro é uma pessoa que teve sucesso, que tem algo para nos mostrar. Então é importante buscar sempre boas referências. Tive a sorte de ter algumas pessoas que me ajudaram, não na parte financeira de investimentos, nunca encontrei ninguém no mundo financeiro dos investimentos para me ajudar, né? Foi estudo, foi leitura que foi me desenvolvendo. Mas do lado profissional, enquanto consultor empresarial, eu tive algumas poucas pessoas que foram extremamente generosas comigo, que ofereceram muito mais do que eu pude retribuir para elas. E aí aprendi que a vida faz parte dessa dinâmica do dar e receber, e aí acredito nisso, que vale a pena eu estar fazendo isso de forma super natural, compartilhando com vocês as coisas que eu vivenciei, que eu aprendi, e tenho certeza que tem feito um efeito muito positivo na vida de muita gente. Queria começar mandando um abraço, tem um inscrito aqui, o Trip12 Viajantes, ele colocou: obrigado por todos os seus vídeos, foi meu pai que indicou o seu canal, manda um abraço para a gente. Então um abraço aí para você e para o seu pai, certo? O Carlos Martins, ele me disse o seguinte: Clóvis, você já vendeu uma empresa com prejuízo para investir em uma boa oportunidade? Pergunto porque fiz isso, estava com prejuízo na Camil e peguei 500 ações da Petro 4 com PM de 21,85. Já estou tirando, quase recuperando 50% do meu prejuízo da Camil. Poderia comentar em um próximo vídeo se às vezes vale ou não a pena? Bom, não sei como é que está a sua situação agora depois dessa queda da Vale, ou da Vale não, da Petrobras, Carlos. Mas sim, já houve momentos que eu estava com uma ação com um prejuízo e eu identifiquei uma oportunidade. Isso é o que a gente chama de balanceamento de carteira, Carlos. Eu adoto como prática, eu invisto para o longo prazo, mas eu não fico estático, parado, esperando o tempo passar. O Warren Buffett, que defende o investimento de longo prazo, ele não faz isso, ele faz balanceamento de carteira, que é exatamente isso, observar o mercado, e às vezes você identifica uma oportunidade e aí você faz a conta para ver se vale a pena assumir o prejuízo. Eu já fiz isso, em alguns momentos eu assumi o prejuízo e entrei no que eu enxerguei como oportunidade, exatamente para fazer com que naquela oportunidade eu recuperasse o prejuízo anterior, entendeu? Então é importante, de novo, estudo, né? Para, se for fazer essa mudança, fazer com absoluta convicção de que essa estratégia está correta. Outra pessoa que deixou uma anotação no canal, o José Carlos, né? Bom dia, excelente conteúdo, sou um simples pizzaiolo uruguaio, tenho 2 filhos pequenos e 2 anos na bolsa, já duplicando meu pequeno patrimônio. Pô, muito legal, José Carlos. Ganho pouco, mas tenho um controle de cada real que eu gasto. Maravilha, é isso aí, tem que controlar as finanças. Este ano estarei abrindo meu pequeno delivery em Porto Alegre e vai ser um sucesso, não tenho dúvida. Se você já acredita, né, o poder da mente ajuda bastante, né? Então, se você já acredita no negócio e você já se apresentou aqui como pizzaiolo, está fazendo esse delivery, eu não tenho dúvida que será um sucesso, né? Faço votos que o pessoal de Porto Alegre prestigie aí o seu delivery. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Estamos juntos, né? Então,
continue nos assistindo e nos acompanhando, né? Sucesso aí no empreendimento. Gabriel Sestrem, ele disse assim: estamos acompanhando você da Nova Zelândia, o Fabiano que me recomendou o teu canal. Um abraço, Gabriel, um abraço ao Fabiano. Nova Zelândia, tenho muita vontade de conhecer o país. Pelas fotos eu já vi, um país belíssimo. Um amigo meu já esteve lá, passou 6 meses estudando, né, na Austrália e na Nova Zelândia. E me falou mil maravilhas, né, praias belíssimas, né, cultura, enfim, ótimos vinhos, né, eu adoro vinho e tenho vontade de conhecer. Depois comentem como é que está a vida aí, dê um depoimento, acho que é legal essa troca de experiência, né? Como é que está a sua profissão aí, como é que está o que levou vocês a irem para aí, acho que é sempre legal ter essa troca aqui no canal. Um grande abraço a vocês. O Augusto César deu uma sugestão aqui para que estudasse a Inepar, porque ela está prestes a sair da recuperação judicial. Se seria possível fazer um estudo sobre a empresa. Eu vou dar uma olhada. Geralmente eu não tenho como estratégia investir em empresas que estão em recuperação judicial, né? Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo que 18% apenas das empresas que entram em recuperação judicial sobrevivem. Então acho que não é vamos dizer assim, o melhor lugar para encontrar oportunidades. Óbvio, quando você estuda a empresa, que esse é um preceito anterior, né? Se você estuda a empresa e identifica a oportunidade, não importa que ela esteja em recuperação judicial, foi o caso da Oi, né? Eu passei a estudar a empresa, a curiosidade de estudar a Oi foi porque o Rodrigo Abreu assumiu a presidência, eu tinha conhecido ele da época que ele era presidente da Cisco, né? Eu ouvi falar dele, da sua experiência, do seu trabalho, tive a oportunidade de conhecê-lo em uma ocasião e aí me deu curiosidade, o que é que aquela pessoa estava fazendo na Oi. Por conta disso fui estudar, fui entender sua proposta para a Oi, seu planejamento estratégico e fez sentido. Disse, pô, esse cara vai tirar essa empresa dessa enrascada, desse buraco, ela não vai falir. E ele vem cumprindo tudo que ele planejou, ele está executando com a máxima eficácia e as coisas estão indo dentro do programado, sem susto. Então, por isso eu continuo calmo. Né? As quedas dessa semana que passou não me causaram nenhuma perturbação. Te confesso que eu não olho diariamente cotação de empresa, eu não faço isso. Tem 15 dias que eu não abro o meu home broker ou mais, entendeu? Então é assim que eu funciono, eu não fico olhando essa volatilidade. Essa volatilidade ela não me interessa, né? O que me interessa é a estratégia da empresa, o planejamento, se ela está cumprindo e eu acredito na tese da empresa, esqueço o preço, certo? Que mais? O Carlos Thiago me perguntou, porque ele me mandou um vídeo dizendo que, com algumas informações de que a gente talvez estivesse próximo de uma grande crise global, de um crash, por conta desses trilhões de dólares derramados na economia mundial, o que é que eu achava. Aí eu respondi a ele, mas eu quero comentar a quem diz muito isso. De vez em quando eu ouço alguém falando sobre isso. Não me causa nenhuma preocupação essa injeção de dinheiro na economia global. Foram mais de 20 trilhões de dólares, né? Você pega aí o dólar na faixa de 5 e pouco, né? Estamos falando aí de foram mais de 20 trilhões de dólares. 120 trilhões de reais, mais ou menos, foram despejados na economia mundial, né? Isso acarreta distorções, acarreta. É preciso estar atento às distorções. Por exemplo, nos criptoativos estão todos subindo como fosse uma grande festa, né? Aquilo é uma distorção. Estamos vendo aí dezenas de criptoativos subindo horrores. Isso é por conta do excesso de liquidez, né? Então é preciso estar monitorando. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tem a experiência
e o Banco Central Europeu também tem, né, de ter vivido a crise de 2008, que foi muito pior do que essa da pandemia, né, porque atingiu no coração do sistema financeiro internacional, né, os grandes bancos, quase todos correram riscos de quebrar, né, o que seria do mundo se tivesse tudo quebrado, né? Então, eu enxergo que o Banco o Federal Reserve ele tem experiência e conhecimento para lidar com esse momento. O que a gente viu foi essa injeção de dinheiro, não podia ter sido de outra maneira, o mundo parou, né? Essa crise foi uma crise diferente, né? Porque chegou março, abril do ano passado, o mundo parou. Imagine, a Ásia parou antes, né? A China em fevereiro já estava parada, né? E o resto do mundo foi parando depois. Foi um grande lockdown que aconteceu em muitos países. E isso mexeu com a economia, mexeu com a vida das pessoas e você tinha que botar dinheiro, senão a economia é aquela coisa, a engrenagem está rodando e se você não faz a roda continuar girando, ela vai parar e parando depois para essa roda voltar a funcionar vai ser mais difícil e talvez demore muito mais e seja muito mais custoso fazer isso, entendeu? Então, eu acho que o Federal Reserve tem a competência e está seguindo o receituário que utilizaram na crise de 2008 e funcionou, né? Então, o controle disso, o momento de desalavancar, de fazer essa redução de liquidez, os bancos centrais terão a habilidade para fazer isso porque fizeram muito bem com a crise de 2008, que foi pior do que essa. Então acredito que também terão êxito em fazer essa transformação, certo? Então essa é a resposta que eu queria colocar para vocês com relação a esse excesso de liquidez. Um inscrito aqui com o nome de Caminhando em Verdade colocou: eu, Fábio, também estou todos os dias, em todos os vídeos, fala de nós aí também. Um grande abraço, Fábio, tudo de bom para você por estar aqui acompanhando o canal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria dizer o seguinte, que o fundamental nesse processo que a gente está vivendo agora de instabilidade, de volatilidade, é conservar a calma, se manter atento ao que está acontecendo, porque é preciso saber o que está acontecendo e ter preparo para tomar as decisões certas. Isso é fundamental, entendeu? Saber o que está acontecendo e o que você está fazendo. Um grande abraço, fiquem com Deus.